Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, sejam todos bem-vindos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um trechinho bem curto aqui, do Grande Conflito, no capítulo intitulado O Santuário Celestial, Centro de Nossa Esperança. O Grande Conflito está aqui. O que eu quero ler está aqui, ó. Os lugares santos do Santuário Celestial, veja, os lugares santos do Santuário Celestial são representados pelos dois compartimentos do Santuário Terrestre, sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam, Apocalipse 4:5. E aí vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8:3. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Olha, escuta o que ela diz. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus, Apocalipse 11:19. E ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Eu já falei muito sobre isso, mas é sempre bom a gente estar revisitando esse assunto. O Santuário Celestial, então, tinha 2 compartimentos, segundo a teologia adventista. Santo e Santíssimo. Por que a teologia adventista infantilmente afirma isso? Porque no tabernáculo haviam 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Então, para que vocês se situem, primeiro vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, para a gente ter uma ideia da configuração dos móveis, do mobiliário dentro ali do tabernáculo, tanto no Santo quanto no Santíssimo. Hebreus 9, a partir do verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam, olha, a parte da frente é o lugar santo, né? O candelabro com 7 lâmpadas, né? A mesa e os pães da proposição, em número de 12, cada um representando uma tribo de Israel, se chama o santo lugar. Então veja que Hebreus, o escritor inspirado da carta aos Hebreus, está afirmando aqui que no santo lugar havia um candelabro, a mesa com os pães da proposição. Havia também, no lugar santo, o altar de incenso. Ele não cita isso aqui, o altar de incenso. Aí ele afirma no verso 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Por trás do segundo véu, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Interessante isso, porque no lugar santo
do tabernáculo terrestre, o altar de incenso, o altar de ouro de incenso, ele ficava no lugar santo. Mas ele está dizendo que o altar de ouro, ele pertencia ao lugar santíssimo. Ele pertencia ao lugar santíssimo. Bom, dito isto, você já tendo uma noção a partir do que a Bíblia diz acerca da configuração do mobiliário dentro do tabernáculo terrestre, vamos ver uma coisa aqui, olha. Vamos ler os textos que Ellen White apontou para dizer que o apóstolo João, o profeta João, o vidente de Pátimos, que escreveu o Apocalipse, ele viu, ele contemplou aqui, como diz ela, foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Então ela diz, com base nesses textos aqui, ó, Apocalipse 4:5 é o primeiro que ela cita, vamos lá. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas de fogo. Isso aqui é uma representação do candelabro. E ela diz que João, ao ver isso aqui, ele está vendo, está contemplando o primeiro compartimento do santuário celestial. Tem um detalhe interessante nessa história aqui. O candelabro, visto no Apocalipse, estava diante do trono. Diante do trono. O candelabro do tabernáculo, ele ficava no lugar santo. Ele não ficava diante do trono. Qual era a representação do trono no tabernáculo terrestre? Qual era a representação do trono no tabernáculo terrestre? A Arca da Aliança no lugar santíssimo. A Arca da Aliança era uma representação do trono. Onde é que a gente encontra isso? 1 Samuel 4:4. Vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia. 1 Samuel 4:4. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Então, o que era no tabernáculo terrestre? O que era uma representação do trono de Deus? A arca, que ficava onde? No lugar santíssimo. Portanto, quando Ellen White diz aqui, com base em Apocalipse 4:5, que foi permitido ao profeta João, contemplar o primeiro compartimento, porque ele viu, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo. Candelabro. A representação do candelabro. Só que o candelabro, aqui em Apocalipse, está diante do trono, no lugar santíssimo. No lugar santíssimo. E ela continua. Outro texto que ela indica como sendo um indicativo de que João contemplou o primeiro compartimento do santuário celestial. Apocalipse 8, verso 3. Vamos lá? Apocalipse 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está onde, cara pálida? Diante do trono. Aqui no Apocalipse, o altar de ouro, que continha um incenso, ele não é visto num suposto e inexistente primeiro compartimento, o compartimento santo. O altar de ouro do Apocalipse está diante do trono. O que era a representação do trono no tabernáculo terrestre, ou santuário terrestre, ou templo terrestre? A arca. A arca. E o escritor de Hebreus deixa claro, em Hebreus 9, que o altar de incenso pertencia
ao lugar santíssimo. Então veja, além desses detalhes que eu estou citando aqui, outro texto que ela cita, né, para dizer que João contemplou o primeiro compartimento, mas aí ela cita já fazendo uma referência à Arca da Aliança, né? Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da sua aliança no seu santuário. Veja, quando se abre as portas, quando se abre o santuário, o que João vê imediatamente após o abrir das portas do santuário celestial? Ele vê a arca. Ora, quando um sacerdote entrava no tabernáculo, ele adentrava primeiro no compartimento santo. Mas quando ele entrava no compartimento santo, era possível dali enxergar a arca? Não era possível enxergar a arca. Porque entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um negocinho chamado catapetasma. Catapetasma. O que é isso? Nome feio, né? Véu. Havia um véu. O segundo véu. Segundo véu, porque o primeiro véu estava logo na entrada do tabernáculo. O primeiro catapetasma estava na entrada. O segundo véu, que o escritor de Hebreus deixa bem claro que era o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, que estava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ele não permitia que um sacerdote, quando entrasse no lugar santo do tabernáculo terrestre, ele enxergasse a arca. E aqui, em Apocalipse 11, 19, o profeta João, diante da abertura do santuário, ele vê a Arca da Aliança, direto, ao entrar no santuário. Ele já vê a Arca da Aliança. Então veja, esses textos elencados por Ellen White aqui no Grande Conflito, não são indicativos de que, como ela diz aqui na página 414, foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Então, esses textos citados por ela não indicam o fato de que João contemplou o primeiro compartimento do santuário celestial. Não é um indicativo disso. Por que não? Porque o santuário celestial, repito, é uma ambiência só. Não existe divisão de compartimentos no santuário celestial. Gostaria de perguntar para os teólogos da Igreja Adventista o seguinte: onde é que você encontra a palavra catapetasma, ou véu, no Apocalipse? Indicando uma divisão de compartimentos. Onde é que vocês enxergam aqui no Apocalipse? Vocês já viram alguma citação do catapetasma no Apocalipse? Todas as vezes que João, o profeta, faz uma referência ao santuário celestial aqui, em Apocalipse, vocês viram? Vocês viram uma menção de um catapetasma celestial? Não, né? Não existe catapetasma ou véu no Apocalipse, não é? Entre um suposto lugar santo e o lugar santíssimo do santuário celestial. Não existe isso, na verdade. Vocês que são teólogos, no mínimo, honestos, terão que admitir isso. Então nós precisamos saber por que não havia um véu no santuário celestial. Por quê? Por que não havia um véu? Tem um detalhe. E aí, aqui na página 414, nós vamos ver isso agora. Por que não havia um véu? Na página 414, está dito o seguinte: o santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Olha a palavrinha que engana aqui, ó. Engana muito incauto que passa por esse texto aqui, achando que Ellen White está falando a verdade aqui. Olha o truque,
Olha a armadilhazinha aqui, ó. Vou ler de novo. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Sério? Então quer dizer que o tabernáculo era uma cópia do santuário celestial? Vamos ver isso aqui. Primeiro vamos abrir em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo, olha aqui, segundo tudo o que eu mostrar, Deus dizendo para Moisés, segundo tudo o que eu mostrar a você, como... Qual palavra aparece aqui agora? Como cópia? É a palavra cópia que aparece aqui? Segundo o modelo do tabernáculo. E como cópia? Não. E como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Segundo o modelo de todos os seus móveis. Veja, a palavra que aparece na Bíblia é modelo. Não é cópia. Eu fico imaginando que Deus fez lá uma maquete, né? Quem sabe? Isso é uma pressuposição. Não está fora de uma probabilidade aceitável reconhecer isso ou afirmar isso, né? Deus mostrou lá um modelo. Quem sabe Deus fez uma maquete e mostrou para Moisés o modelo. Não uma cópia. Não uma cópia. Diante disso, eu leio Hebreus 10, 1 agora. Olha só. Como a palavra modelo, ela não tem o sentido de cópia. Uma cópia, ela vai procurar expressar todos os elementos, todas as particularidades daquilo que ela está copiando. Em Hebreus 10, 1, olha o que está dito aqui, para matar essa charada também. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. A lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Não a imagem real, uma referência ao santuário celestial. O escritor da carta aos Hebreus está fazendo uma referência ao santuário celestial. Aquilo que Moisés viu, porque Deus lhe mostrou, era um modelo. Não uma cópia. Não a imagem real das coisas. Eu tenho aqui, eu esqueci, isso foi uma falha minha agora. Eu poderia ter muito bem aberto aqui. Olha aqui, ó. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. A Septuaginta. Septuaginta é o texto grego do Velho Testamento. Eu poderia ter investigado isso antes de abrir o vídeo para mostrar para vocês qual é a palavra em grego que aparece aqui para modelo. Capítulo 25, versículo 9. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui para ver se eu encontro esta palavra que significa modelo. Vamos lá. Poieseis moi agiasma kai ofte somai enumin. Kai poieseis moi catapanta, ossa ego soi, deiki num ento opei to paradigma. Olha a palavra aqui, ó, para modelo.
paradigma. Ela aparece 2 vezes aqui. Essa é a palavra para modelo, paradigma. Paradigma é um modelo. Paradigma não representa a imagem real de uma coisa. É dessa raiz aqui que surge a palavra paradigma, que é uma espécie de arquétipo. É uma imagem, um modelo. Vocês estão entendendo? Então, a palavra que aparece na Septuaginta não nos remete para a ideia de uma cópia. O que Moisés viu lá no deserto, que Deus lhe mostrou, foi a cópia exata, real, do santuário celestial. Não, senhora White, não foi isso que Moisés viu. Moisés viu apenas um modelo, não uma cópia. Agora vamos responder aquela pergunta que eu fiz agora mesmo aqui, endereçada aos meus irmãos, estudiosos, bacharéis, mestres e doutores, professores de teologia adventista. Por que João não contemplou um catapetasma no livro de Apocalipse que pudesse representar uma divisão e que pudesse, consequentemente, afirmar aquilo que vocês afirmam quando dizem que o santuário celestial possui 2 compartimentos? Por que não existe um véu, um catapetasma no santuário celestial? Vou mostrar o fundamento da não existência do catapetasma no santuário celestial. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu, o catapetasma do santuário, se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O que foi que aconteceu com o catapetasma do santuário terrestre por ocasião do exato instante em que Jesus rende o Espírito, no exato instante em que ele morre? O que aconteceu com o véu? O véu se rasgou de alto a baixo. O segundo véu do tabernáculo, uma referência ao tabernáculo antigo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo no exato instante em que Cristo depôs a sua vida na cruz. E aí, olha como é interessante isso. Agora eu me aposso aqui do desejado de todas as nações. E no capítulo intitulado Calvário, a página 727, eu acho que vai dar para vocês verem aí, né? Tá dando para ver aí, ó. 727. Olha só o que Ellen White diz acerca desse momento aqui, retratado em Mateus capítulo 27, versículo 51, dando conta de que o véu que dividia o lugar, que separava o lugar santo do Santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Olha o que ela diz aqui, ó. Ó, ela está falando acerca do santuário terrestre. Ali habitara o Shekinah. Ali manifestara a Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão um sumo sacerdote, jamais erguera o catapetasma, né? O véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que esse véu é rasgado em 2. O Santíssimo do santuário terrestre não é mais um lugar sagrado. Tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Olha isso aqui, teólogos adventistas. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo.
Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Vou repetir. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Vocês nunca observaram isso aqui, não, teólogos da Igreja Adventista? Que, segundo a profetisa de vocês, estava aberto um caminho para o Santíssimo, novo, vivo caminho, para o lugar santíssimo. A partir de quando? A partir da morte de Jesus. Está aí a resposta do porquê João, o profeta, no Apocalipse, não ter contemplado o primeiro compartimento, porque primeiro compartimento do santuário celestial nunca existiu. Está aqui o porquê de João não ter contemplado um catapetasma, um véu, no livro do Apocalipse. Por quê? Porque o santuário celestial é uma ambiência só. Uma ambiência só. Eu leio Hebreus 10, 20, onde está dito o seguinte. Vamos ler o 19 para contextualizar. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, o santuário referido aqui é o celestial, pelo sangue de Jesus. O sangue é uma referência à cruz de Cristo. Pelo novo e vivo caminho. Foi daqui que Ellen White tirou essa expressão, né? Expressa ali no Desejado de Todas as Nações, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Caminho para onde? Para o Santíssimo. Por meio do véu, isto é, pela sua carne. Meu Deus do céu, será que vocês nunca perceberam isso? Será que vocês nunca atentaram para este fato? Por que não havia véu separando um suposto compartimento de outro no santuário celestial? Porque o santuário celestial, repito, vou falar bem baixinho para não ferir a sensibilidade dos incautos e para não ferir a sensibilidade soberba de bacharéis, mestres e doutores em teologia que porventura estejam me vendo agora. Vou falar bem baixinho. O santuário celestial sempre foi uma ambiência só. Nunca houve dois compartimentos no santuário celestial. Nunca houve isso. E Jesus, quando ascende aos céus, ele vai direto para o santuário celestial, que é uma ambiência só. Isso está onde? No livro de Hebreus, capítulo 6, versos 19 e 20. Eu leio. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Atrás do véu. A que véu o escritor da carta aos Hebreus está fazendo referência aqui? Àquilo que ele considera como segundo véu. Olha aqui. Leio de novo. Hebreus 9, capítulo 9. Vamos lá. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então, o véu ao qual o escritor da Epístola aos Hebreus está mencionando aqui em Hebreus 6,19 é o segundo véu, o véu que separava o lugar santo do santuário terrestre do lugar santíssimo. Então, Jesus entra no santuário que fica atrás do véu.
Isso significa que havia um véu no santuário celestial? Não, porque ele está se utilizando da referência ao santuário terrestre para dizer que Jesus não ficou encalacrado num suposto primeiro compartimento antes do véu, não atrás, antes do véu, ele não ficou, né, num suposto compartimento santo. Ele não ficou restrito, circunscrito, como afirma a teologia adventista raiz. E aí o verso 20 completa, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, Jesus entra no lugar santíssimo como sumo sacerdote. O sumo sacerdote no tabernáculo terrestre, ele tinha acesso só ao primeiro? Ele ficava circunscrito ao primeiro compartimento? Não. Ele tinha acesso ao segundo compartimento do santuário terrestre, do tabernáculo ou do templo. O sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo do tabernáculo terrestre. E aí, sabe o que é mais interessante ainda? É que já existe, tem alguns anos que eu tratei desse assunto aqui, mas eu não tratei de forma adequada, eu confesso. Existe uma ala de teólogos adventistas compostos por teólogos praticamente quase que de todos os lugares, né, do planeta, afirmando o seguinte, olha, Jesus, inclusive tem um brasileiro no meio desses aí que agora elaboraram uma abordagem nova, uma interpretação de acordo com a Bíblia, diga-se de passagem, num primeiro momento aqui acerca de Hebreus 6, 19 e 20, afirmando o seguinte, Jesus, isso adventistas, hein? O Wilson Parós que está no meio dessa galera aí. Esses teólogos estão afirmando o seguinte, olha, Jesus quando ascendeu aos céus, segundo Hebreus 19 e 20, realmente ele foi para o lugar santíssimo, inaugurar o santuário. Só que depois de inaugurar o santuário, aí já não tem nada a ver com a Bíblia, essa história de inaugurar santuário, né? Depois de inaugurar santuário, ele volta para o primeiro compartimento, onde permanece até 1844. Olha só! Então quer dizer que todos os pioneiros, estudiosos e teólogos do adventismo, que afirmam, inclusive tem muita gente que rechaça essa nova abordagem, essa nova interpretação, né? Os conservadores não aceitam isso em hipótese alguma. Inclusive o Ted Wilson, presidente da Associação Geral. Ele não concorda com esta nova visão, com esta nova interpretação, essa nova abordagem, de que Jesus, ao ascender aos céus, ele teria ido sim para o lugar santíssimo, porque Hebreus é prova disso. Wilson Parós, que inclusive faz uma exegese do texto aqui em grego, dizendo que a palavra para entrou aqui significa que ele entrou mais adiante, ele entrou mais ao fundo, ele foi até o fundo da coisa. Ele adentrou e utiliza como exemplo disso a entrada de Elias na caverna. Aquela expressão entrou ali na Septuaginta, dando conta de que Elias entrou na caverna, ela tem um sentido de entrou no lugar mais adiante, mais ao fundo. O Wilson Parós que faz essa exegese, meus queridos irmãos, não sou eu. O problema é o seguinte, eles vão bem quando dizem, né, que Jesus realmente, ao ascender aos céus, entrou no santuário celestial, no Santíssimo. Só que depois eles descambam de novo para o velho e bom adventismo mentiroso e corrupto, e antibíblico, dizendo que não, agora ele, depois de inaugurar o santuário, ele volta para o primeiro compartimento, onde ele fica circunscrito, mesmo sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, até 1844, onde ele sai do santo e entra no Santíssimo de novo. Quando a Bíblia diz o contrário, não só esse texto de Hebreus 6, 19 e 20, mas o próprio livro de Hebreus aqui no
versículo 24, do versículo 24 em diante, diz o seguinte, olha aqui. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. O que era aquele modelo que Deus mostrou para Moisés? Uma figura, não cópia. Uma figura não representa necessariamente uma cópia. A Bíblia utiliza das palavras figura e sombra. Sombra. Para expressar o seguinte, aquilo não era uma imagem real, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha isso aqui. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Jesus não entrou muitas vezes. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Uma vez. Uma única vez, Jesus adentrou ao lugar santíssimo. Porque só há lugar santíssimo no santuário celestial. O santuário celestial é o lugar santíssimo. Onde Jesus entrou, uma vez, não foram duas vezes que Jesus entrou ali. Foi uma vez. Uma única vez. Aí alguém pode perguntar, mas e agora, o que ele está fazendo? Isso aqui, ó. Se vocês creem na Bíblia, se vocês primam por um está escrito, escutem isso aqui, ó, Hebreus capítulo 10, é por isso, abrindo um parênteses aqui, é por isso que eu fiz questão de comprar, aliás eu não comprei, eu ganhei, do meu querido irmão e amigo Guilherme, lá de Nova York. Ele me concedeu uma oferta para que eu pudesse adquirir alguns livros que eu estava precisando. E por isso, eu já tenho um comentário de Hebreus aqui de Calvino, que é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu fiz questão de adquirir aqui o comentário do livro de Hebreus de John Owen. Isso aqui é apenas um resumo do comentário que John Owen escreveu, se não me engano, no século XIX, sobre Hebreus. John Owen, homem de Deus, fantástico. Apenas um resumo, porque ele escreveu 23 volumes só sobre Hebreus. Se a gente acha muito o Lloyd Jones ter escrito 14 volumes comentando Romanos, John Owen escreveu 23 volumes sobre o livro de Hebreus. Aí eu comprei um resumo do comentário de John Owen sobre Hebreus, e também adquiri o comentário exegético do livro de Hebreus, de F.F. Bruce, outro teólogo muitíssimo conhecido. Então vamos ler Hebreus 10 para responder a pergunta. Então tá bom. Então Jesus não entrou duas vezes no Santíssimo? Não entrou. A Bíblia está falando que ele entrou uma só vez. Então o que ele está fazendo agora? É isso aqui, ó. Hebreus capítulo 10. Versos 8 em diante. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso é uma referência a Jesus. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro tabernáculo, passou, morreu, Jesus morreu, acabou o primeiro tabernáculo, né? E agora o que ele faz? Ele estabelece o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus só morreu uma vez. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés.
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Veja, gente, o que Jesus está fazendo no santuário celestial? Não sou eu que estou dizendo. Quando ele adentra ao santuário celestial, que é o lugar santíssimo, onde Deus habita, quando ele adentra, ele faz isso de modo definitivo. Ele não vai, como diz aí essa nova ala de teólogos adventistas, inaugurar o santuário, voltar para um suposto lugar santo, onde vai ficar encalacrado por 1800 e tantos anos, até esperar 22 de outubro chegar, para que ele possa entrar de novo no lugar santíssimo. Jesus não entrou 2 vezes no lugar santíssimo. A Bíblia diz que ele entrou no lugar santíssimo uma vez por todas. Aí ele se apresenta ao Pai. Ele se apresenta ao Pai, se manifesta ao Pai, né? Confirmando tudo aquilo para o qual ele veio, tudo aquilo para o qual ele encarnou, se tornou o verbo, né, que se tornou carne e habitou entre nós. Ele se apresenta ao Pai como tendo cumprido esta missão. E aí o que ele faz? Ele se assenta. Ele se assenta no seu trono, que é direito dele sentar-se ao trono do lado direito de Deus. Ele se assenta no seu trono. Para quê? Esperando até que todos seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. É mesmo? Quer dizer, então, que Jesus tem inimigos nos dias de hoje e ele está esperando só Deus fazer a obra nos inimigos? É isso mesmo. Porque com relação aos seus amigos, ele já intercedeu uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma única oferta aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados, diz aqui Hebreus capítulo 10. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não parece uma contradição? Não parece um paradoxo? Como eles estão sendo santificados se eles já foram aperfeiçoados para sempre? É a tensão que existe entre o já e o ainda não. Fomos glorificados aqui, mas não fomos glorificados aqui no nosso corpo. Nós fomos redimidos aqui, completamente redimidos, justificados e glorificados, segundo Paulo em Romanos 8, verso 30. Mas o nosso corpo ainda padece, e nosso corpo não foi redimido. Romanos 8, 23. Então, vocês estão enxergando a harmonia que há na Bíblia quando você procura ler a Bíblia sem as lentes da teologia mentirosa, corrupta e antibíblica da Igreja Adventista? Já observou isso? Você já teve essa liberdade de estudar a Bíblia sem as lentes da teologia mentirosa da Igreja Adventista? O dia que você fizer isso, irmão, que me odeia, o dia que você fizer isso, irmã, que me odeia, que fica falando bobagem aqui o tempo todo na seção de comentários, não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Não sabe de nada. É um papagaio de pirata que vive só repetindo as coisas que ouve, as bobagens, as besteiras que ouvem dos pastores e líderes da Igreja Adventista. Aí vem aqui na seção de comentários e encheu o saco. Sabe de nada, inocente. Sabem de nada, inocentes. Eu só sei o que a Bíblia diz que é verdade. Só isso. Então, essa história de que há 2 compartimentos no santuário celestial, isto é uma mentira. É uma falácia. Tudo para justificar esse famigerado juízo investigativo. Essa coisa esdrúxula, esta coisa mentirosa, que coloca o sacrifício de Jesus Cristo na cruz num segundo plano. Num segundo plano. Jesus está sentado no seu trono, no santuário celestial,
aguardando até que seus inimigos sejam postos como estrado de seus pés. Tem gente perdida aqui hoje, para a qual, a gente, né? Deus não tem nenhum plano salvífico. Está só esperando. Jesus está só esperando Deus colocar os inimigos de Jesus como estrado dos seus pés. Está só esperando. Então pare com essa lorota, com essa bobagem, achando que vocês, teólogos adventistas, pastores adventistas, quando se dirigem ao público, quando vão a público, pensam que vocês estão sendo assistidos, ouvidos ou vistos por imbecis somente. Incautos não estão. Vocês jamais conseguirão enganar as pessoas como vocês sempre fizeram. Porque agora ficou difícil, né? Ficou difícil para vocês enganar as pessoas, né? Com essa enxurrada de gente mostrando a verdade acerca do que é essa teologia mentirosa, corrupta, sustentada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.